Agora no Repórter MT, eu recebo a médica especializada em medicina integrativa, doutora Jordânia Sadi, e o nosso assunto está nas redes sociais, está nas notícias, que é emagrecimento e Monjaro. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Repórter MT. Obrigada, Ana, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Doutora, Monjaro é o assunto das redes sociais, do WhatsApp, do grupo de amigos, e você tem essa atuação na área de emagrecimento. E que significa também qualidade de vida, porque a obesidade, o sobrepeso, eles impactam na qualidade de vida das pessoas, fisicamente, emocionalmente? Com certeza, com certeza. Emocionalmente tem aquela questão da autoestima, né? Então, quando você começa a ter algumas dificuldades por estar sobrepeso, né? Por estar obeso. E fisicamente, as questões de riscos cardiovasculares que aumentam, né? AVC, infarto. Então, a gente sabe o tanto de agravo que tem com o sobrepeso, com a obesidade. Muitas vezes a gente pensa assim, sobrepeso, né? Está um pouco acima do peso. É muito mais fácil de recuperar. É bem assim ou não? Ana, tanto o sobrepeso como a obesidade são doenças multifatoriais. Então, existem vários fatores com que a gente tem que corrigir para conseguir a resolutividade disso. Então, eu coloco tudo na mesma medida, sabe? É tudo difícil. Nada é fácil. A gente tem que fazer uma correção gradativa, progressiva e individualizada, principalmente. Doutora, e me fala um pouquinho do Monjaro e a comparação do Monjaro com o Ozempic. Porque teve um momento que o Ozempic ficou na moda, todo mundo se falava sobre o Ozempic e agora é o Monjaro. Eu falo que eles são diferentes. O Ozempic, ele começou, assim, ele deu o start para que a gente pudesse ir atrás de novas medicações dessa mesma linha, né? Então, assim, o Ozempic, ele é o começo da brincadeira. O Monjaro, ele é o meio da brincadeira, isso que é o legal. Ainda não vamos ficar pelo Monjaro. A gente tem outras medicações já em fase 3 de estudo, como a Retratutide. Que vem por aí também, logo virar para o mercado. Já. O Monjaro, ele é análogo, duplo análogo. Então, assim, o que acontece? Ele é o GIP e o GLP-1. Ele tem 2 hormônios gastrointestinais que são ali, que eles têm receptores para tirzepatida, que é o Monjaro. O Ozempic, ele retardava o esvaziamento gástrico, ajudou muito, muito mesmo, mas a gente tinha ali entre 14, 15, 12,5% de perda de gordura. O Monjaro, ele já chega ali nos 20%. Então, a gente já tem uma melhora considerável. Tem uma resposta mais rápida. Uma resposta mais rápida e melhor. O Monjaro, ele também vai lá na saciedade e te dá mais saciedade. Então, você vai demorar, você vai ter o retardo da digestão e vai ter uma saciedade mais rápida também. Então, é mais confortável. Fora os efeitos colaterais, que são bem menores. Tem, mas são bem menores. Mais normalmente gastrointestinais, né? Então a gente tem diarreia ou constipação, distensão abdominal, náusea, principalmente. Período de adaptação? Período de adaptação. Normalmente, em 3, 4 semanas, a gente já não tem esses efeitos colaterais. Agora, o que os meus pacientes mais falam, isso clinicamente, pelo tempo que eu tenho já fazendo uso da medicação, é que o Ozempic derrubava. Então, assim, uma dosezinha de Ozempic, o paciente ficava bem, assim, prostrado. O Monjaro, não, o paciente fica bem menos prostrado. Então, consegue manter as suas atividades de forma mais eficaz. E, principalmente, a questão do exercício físico, né? O Ozempic dava uma dificultada nisso. O Monjaro, o paciente consegue manter a rotina de exercício físico. E o Monjaro, ele substitui o Ozempic ou tem casos que o Ozempic continua sendo aplicado, recomendado? Existem casos, sim, quando o paciente precisa de uma perda de peso menor, quando o paciente já está fazendo só para um controle de diabetes mesmo. Existem casos, tem que ser individualizado. E o Monjaro, ele é mais potente, né? E doutora, com a chegada do Monjaro mais potente, o valor do Ozempic tende a baratear, tende a ficar mais acessível em relação a custo? O que a gente vê agora é que o valor acaba sendo o mesmo, só que a diferença é, na dose máxima já do Ozempic, equivale às doses iniciais do Monjaro, entendeu? Então, o Monjaro a gente faz progressão de dose, a dose máxima do Monjaro é muito maior do que a dose máxima do Ozempic. Eu tenho 2 tipos de caneta, né? Tem a caneta que é uma caneta com várias doses, que eu posso seriar e dosar essas doses. Ela vai liberando, né, nas travas. Isso mesmo. E tem uma caneta com dose única. Só chegou a caneta com dose única.
Eu tô falando das farmácias para venda para toda a população. Só chegou as canetas com dose única. Então, por exemplo, se eu tô num paciente com a dose máxima, que é 15 miligramas, eu só tenho a caneta de 5. Então, para eu chegar, eu tenho que comprar 3 caixas. Então, isso é um valor bem considerado, porque as 4 doses já têm um valor considerado. Se eu tiver que comprar 3 caixas para fazer 4 semanas de tratamento, esse valor triplica. E a questão do armazenamento do Monjaro é importante, a questão de temperatura, onde é armazenado, a procedência? Com certeza. Eu já tive várias tentativas de golpe no consultório, de pessoas tentando vender, sabe? Que eu não sei como vende, onde vai, para onde vai, né? De onde traz, de onde traz, então não adianta. A gente tem que ter o armazenamento adequado, eu tenho que saber a procedência, eu tenho que ter uma emissão de nota fiscal, eu tenho que cuidar da segurança do meu paciente, até porque, Ana, é uma medicação injetada. Então, assim, eu trabalhei algum tempo com home care e eu atendi muitos pacientes em casa com lesões mesmo, com bactérias multiresistentes na pele, lesões horrorosas em que a gente tinha que fazer acompanhamento contínuo com antibióticos por conta de enzimas. Sabe, enzimas para estética, que é, né, muito conhecido, foi muito difundido uma época e eu atendi mais de 40 pacientes. Então, toda vez que você vai aplicar algo no paciente, eu tenho que ter uma segurança muito grande. Então, tem que ter uma vigilância, né, muito grande. E então não dá para comprar, não dá para pegar do coleguinha que traz ali, que veio nas calças, né, como a gente viu esses dias. Não dá, gente, tem que ser uma coisa controlada, acompanhada, tem que ser uma procedência garantida, porque você está injetando algo no paciente. Doutor, automedicação de Monjaro, isso é gravíssimo. Porque o Monjaro, ele tem contraindicações precisas que o médico só vai poder te falar. Quem não pode tomar? Quem teve pancreatite, quem tem câncer de tireoide, um câncer medular de tireoide, quem tem alguns outros tumores endócrinos, né, alguns outros tipos de câncer endócrinos, quem tá amamentando, quem tá grávida e quem tem alergia aos componentes, né, da medicação. Então, existem esses pontos que tem que ser acompanhados pelo médico. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem algum problema de tireoide, alguma questão endócrina. Então, por isso é multifatorial. Eu tenho que acompanhar, examinar o paciente, avaliar, solicitar exames e aí sim indicar a medicação. Até pelo cálculo de doses. Então, o cálculo de doses, eu tenho uma regrinha inicial. Para todo mundo, a gente começa com isso. A progressão, ela tem que ser individualizada. Essa progressão. Então, cálculo de doses na progressão. Nem todo mundo precisa chegar a 15 miligramas, que é a dose máxima. Mas todo mundo começa com 2,5. Muitos homens acabam tendo essa barriguinha do chopp, da cerveja, consumindo muita bebida alcoólica. Com isso, tem um ganho de peso, um acúmulo de gordura ali numa determinada região. O Monjaro também, ele atua nisso? Ele acaba auxiliando no sentido de diminuir o consumo de bebida alcoólica? A quantidade diminui muito. Você não consegue ingerir a mesma quantidade que antes. Então, não que ele vai lá e vai suprimir a vontade de tomar o álcool, mas você vai se saciar mais rápido, então você não vai conseguir tomar a mesma quantidade que você ingeria antes. O Monjaro agora está disponível nas farmácias, será sob retenção de receita médica, mas existe a possibilidade da manipulação, de ter uma receita do Monjaro em que eu possa ir numa farmácia de manipulação e solicitar esse medicamento? Ou de outra forma, não só por injeção, mas um substituto em relação à cápsula, alguma coisa nesse sentido? Não, ainda não. Eu tenho alguns outros estudos em andamento para implantes subcutâneos, mas não tenho nenhuma comprovação. Então, não. A única forma, com segurança, de se utilizar o Monjaro ainda é injetável e sem possibilidades de manipulação pelo paciente, né? Eu tenho algumas outras farmácias de manipulação que eu consigo, como médica, comprar diretamente dessa farmácia com toda a segurança. Mas para o paciente mandar manipular comprimido, goma, cheirinho, creme, qualquer coisa. Não, porque hoje tá muito, tá muito banalizado, né? Tudo isso, então. Tem até, a gente fala que até creme para varizes, que passa por fora, resolve por dentro. Não dá. Então, assim, o que tem segurança, comprovação, que é um label que a gente faz de acordo com o que temos que fazer, é direcionado pela ciência, é assim, tá? Quando a gente fala em diabetes, existe esse tratamento contínuo com o Monjaro e Ozempic ao longo da vida para poder regular
para tratar diabetes? Ele foi feito para isso, né, Ana? Ele foi feito para isso, para o tratamento mesmo da diabetes, né? Tipo 2 do pré-diabetes. O pré-diabetes, o paciente interrompe. Ele consegue interromper. A gente tem um estudo que em 40 semanas eu já diminuo 2,4% da hemoglobina glicada. Então eu já saio da linha de pré-diabetes para uma linha de normalidade, né, na maioria das vezes. Então eu não tenho mais por que fazer a medicação. Mas aí entra um ponto que é importante para todos os objetivos do Mounjaro, que a medicação é uma ferramenta. Então você tem que usar essa ferramenta para mudar os seus hábitos alimentares, de exercício físico. Então é uma ferramenta. Como toda ferramenta eu vou usar e depois eu tiro ela. Ela tem que ter essa mudança junto, senão... Então, enquanto utilizo o Mounjaro, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para modificar a maneira de pensar e de agir. Isso Porque mesmo. se eu volto, a partir da interrupção da medicação, com aqueles mesmos hábitos e aquele modo de viver, o ganho de peso acontece? Acontece, com certeza, como a bariátrica, né, que é uma cirurgia e que a gente tem muito paciente que teve reganho. Então, tem que ter essa mudança, essa consciência. Isso não é fácil, por isso que eu falo, gente, não é milagre, não é fácil, a gente tem que, é uma ferramenta que vai te possibilitar conseguir, mas tem que ter um esforço por parte do paciente, né, uma dedicação, um compromisso por parte do paciente, senão não acontece. E pode acontecer, doutora, porque a pessoa está ali com sobrepeso, né, com a indicação de eliminar 10 quilos, um exemplo. Aí faz o tratamento, tem efetividade, e pode acontecer no reganho ser ainda maior, adquirir mais peso do que antes? Pode, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então não é milagre, né? Não é milagre. Não chegamos nessa fase milagre ainda. Ai, gente, tem como ter um negócio que depois não tem mais, não tem jeito. Não, mas olha, Ana, eu já tenho um tempinho fazendo, né, no meu consultório com os meus pacientes e, assim, muito baixa a taxa de reganho. Baixa a taxa de reganho? Muito baixa. Por que você atribui? O paciente, ele se compromete, ele vê a mudança, então você não quer mais voltar ao que você era. Então, quando tem esse compromisso, quando tem essa frequência, quando tem essa disciplina do paciente, fica mais fácil. É como ir na academia, né? A gente vai, o primeiro dia é um saco, gente. Segundo dia, terceiro dia, você tá lá 6 meses indo por cumprir, você vê o resultado e você não vai mais abandonar, né? Pelo resultado, porque você vê que você está melhor, você está mais disposto, você tem saúde. E saúde não é só não ter doença. Saúde é você conseguir fazer o que você precisa durante o dia. Você ter energia para brincar com seus filhos, para trabalhar, para poder estudar, para fazer o que você precisa fazer. É aquela coisa, né? Adulto faz o que precisa fazer. Sim. Então é isso. Isso é saúde. Você ter condições de fazer o que você precisa fazer pleno, tranquilo, sem aquele sofrimento. Então o Mounjaro me permite essa experiência e aí quando encerro o tratamento, depende de mim continuar vivendo essa experiência. Eu faço todo um suporte. Depende de você, sim, mas a gente tem um suporte. A gente tem um suporte medicamentoso, fitoterápico, a gente utiliza alguns fitoterápicos que vão te auxiliar nessa questão da manutenção, né, do seu peso, diminuindo a sua fome, diminuindo a sua vontade por doce. Então isso tem, a gente tá junto, nós estaremos juntos, não tem como terminou, tchau, obrigada. Tchau, não te vejo mais, não, ao contrário. Eu brinco com os meus pacientes que a gente casa. Tem que estar sempre junto, sempre acompanhando. Durante o tratamento é toda semana no consultório, fazendo aplicação, fazendo medida, conversando com a enfermagem. 4 semanas a gente faz a scanner de novo, o que está acontecendo? Tá melhor, não tá? E a massa muscular? Vamos observar. Então tem que ser um acompanhamento de perto e depois também tem um acompanhamento, não é só tchau. Né? E o acompanhamento nutricional também. Então eu tenho que ver como é que estão suas vitaminas, como é que estão seus hormônios, como é que estão seus minerais, o que está acontecendo nesse corpo e tem que estar sempre cuidando disso. E aí tem a possibilidade de vir, como você mencionou na entrevista, uma medicação ainda mais avançada no Mounjaro, em que sentido? O Retratutide, que ainda tem mais um agregado ali. Então o Mounjaro eu tenho o GIP, o GLP-1 e aí vem o Glucagon, junto com a Retratutide, que a gente já está em fase 3 de estudo e tem que vai refletir o que na vida do paciente? Um emagrecimento maior, também é para controle de diabetes tipo 2, então um controle maior, um emagrecimento maior, então é uma medicação mais potente. Na linha a gente vai caminhando, né? Na pirâmide a gente vai caminhando e a Retratutide está ali
no comecinho. Em que medida os hormônios, eles impactam também na questão do emagrecimento? Assim, questão de menopausa, o homem também quando chega na idade de reposição hormonal. Se não olhar para isso, não adianta aplicar o Monjaro. Entra o fator ansiedade, entra o fator retenção hídrica, entra o fator dificuldade para manutenção de massa muscular. Então, principalmente nesses fatores, não diretamente assim, isso aqui vai estar desestabilizado, eu vou engordar. Não, mas eu vou ter mais dificuldade para manter o necessário para que eu tenha o déficit calórico. Então, nesse sentido que a gente precisa equilibrar os hormônios. E aí também não entra só a questão da menopausa, não. É uso de anticoncepcional oral, é DIU, tudo isso entra nessa brincadeira de equilíbrio hormonal. Estresse também impacta. Com certeza. Impacta. Com certeza. O estresse, ele faz o quê? Ele estimula você a ter compulsão, né? Então você come sem aquela... Eu brinco sempre que tem um negocinho chamado consciência alimentar com os meus pacientes. Quando você tá muito estressado, muito nervoso, naquela sua rotina, quantas vezes, Ana, você sentou pra comer sem ver o que você tava comendo? Eu nem vou lá. Não é? Sim. Então a gente às vezes senta pra comer na frente do computador, na televisão, ou enfim, sei lá, andando. Eu já vejo a gente comendo andando. Então você não para olhar, não dá tempo do seu cérebro absorver ali o que você tá comendo, o que eu vou escolher comer. Então assim, é multifatorial, entendeu? Porque é multifatorial? É multifatorial. O estresse tá totalmente ligado. E quando a gente vai para um tratamento, você percebe no consultório que quando a paciente procura para um tratamento, né, de emagrecimento, a pessoa tem que estar disposta a olhar para a própria vida, né, para tudo. Principalmente aí entra a abordagem integrativa, Ana. A abordagem integrativa a gente vai em mente, corpo e espírito. Então eu tenho que olhar para tudo. A primeira consulta é uma consulta longa, acaba tendo 1h30, 2 horas, porque eu preciso entender como você está. E não é incomum nos dias de hoje eu receber um paciente que não tem nenhuma ferramenta mental. O que é isso? Eu não tenho nada que eu faça para ter um alívio na minha mente, para olhar para mim. Simplesmente vou vivendo, vou sobrevivendo. Né? Não vivendo, sobrevivendo. E não é incomum. Não adianta eu ir lá fazer um monjaro só no paciente que está sobrevivendo. A gente tem que trazer o paciente para a vida. Vamos lá, vamos viver, vamos buscar a plenitude da saúde. É uma tríade, mente, corpo e espírito. Essa é a abordagem integrativa que faz a diferença. E muitas vezes ele busca porque está num processo de tristeza diante daquele peso, do se olhar no espelho muito grande. Absurdo, Ana. O primeiro passo, assim, é a tristeza. Assim. Ana, isso aconteceu comigo, são gatilhos. Eu tive um gatilho emocional muito grande que eu engordei 35 quilos. Em quanto tempo, doutora? Um ano. Nossa. Eu perdi um irmão caçula num acidente. Então foi um gatilho emocional absurdo. Uma dor muito profunda. Eu trabalhava, eu enfiei a cabeça ali no trabalho, o estresse veio com tudo. E a comida eu nem via, eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Ai, eu tô nessa, gente, acho que eu tenho que ir pra lá, fazer consulta com ela. Então, assim, todo mundo tem um gatilho. Que supre um outro lado, não é nem o físico, nem todo mundo tem um gatilho. E a maioria desses gatilhos são emocionais. São emocionais. É uma rejeição, é uma morte, um luto, é uma perda de um emprego. Então, todo mundo tem um gatilho emocional ali. E a sua dor te deixou mais sensível para ouvir o paciente? Sempre. Eu já trabalhava com paciente oncológico há muito tempo, então a minha dor me colocou no lugar da pessoa que perde também. Então, hoje tem uma empatia, uma identificação com aquele paciente que está ali na perda. Né? E não é incomum também o paciente, depois que a gente vai lá e aborda essa ferida, essa dor, só com ele olhar para si mesmo, olhar para a sua dor com o carinho que ela precisa também, com a forma que você tem que começar a encarar e tratar, e esse direcionamento, muitas das vezes já anula a necessidade de uma medicação. Então, não é raro não, o paciente precisar, ele começar a cuidar daquilo. Na minha época não tinha Monjaro, nem os intuitos. Então, assim, né? Eram outras ferramentas utilizadas, né? Mas principalmente você olhar para a sua dor. Para a sua dor. E aí, um Monjaro que tem esse efeito. Todos os pacientes, né, na sua experiência, que utilizaram essa ferramenta, tiveram perda de peso, ou teve paciente, claro, com indicação, né? A gente não está aqui incluindo aquelas pessoas que não podem, que é como a doutora disse, tem casos que não se pode tomar Monjaro. Ou tem paciente que não responde ao tratamento, ou todos 100% responde? Todos respondem em proporções diferentes, mas todos respondem.
E responder ao tratamento também dá mais autoconfiança e ânimo para continuar? Com certeza. Esse é um dos principais fatores, é olhar, a maioria dos pacientes nem acha que é possível, quando vê assim os 4 semanas, fim das 4 semanas, quando a gente vai replanejar as próximas 4 semanas, é aquela coisa, meu Deus, eu nem imaginava que eu ia conseguir chegar aqui. Geralmente tem uma média em 4 semanas, uma média perda de 4 a 5 quilos. Nossa. Essa é a média. Tem pacientes que perdem muito mais, tem pacientes que perdem muito menos, né? Esses pacientes que perdem menos, normalmente tem alguns outros pontos que eu preciso ajustar. E doutora, qual é o máximo, assim? Neste caso, o Mounjaro não tem jeito, teria que ser um outro tratamento. Existe um máximo de perda de peso que o Mounjaro alcança? Não, existe um aumento do tempo para que a gente chegue nessa perda de peso, mas o máximo de peso não, existe um aumento. Então pode-se falar em 5, 10, 15, qual mais um ganho de peso, assim, a perda de peso maior que você já tratou? Eu já tive paciente com 20 quilos. Perdendo 20 quilos com Mounjaro? 20 quilos, com um tempo maior, né? Um tempo maior de tratamento, mas com 20 quilos, até porque eu não gosto muito de perdas muito grandes em pouco tempo. Eu prefiro a gente fazer de forma gradativa para a gente conseguir equilibrar e manter o corpo acompanhando isso. Com uma ferramenta. Então, o paciente vai mudando a mente no caminho. Doutora, com essa aprovação, né, da Anvisa para tratamento de obesidade, os pacientes vão ter mais facilidade na aquisição da medicação, ou tem alguma coisa de retenção de receita que com isso, quem está nos assistindo vai pensar, não, eu só vou chegar lá na farmácia e já vou pedir, vou pegar, assistir a entrevista, anotar as doses, deixa eu pegar as doses que a doutora disse. Então, agora, a partir de julho, né, nós vamos ter a retenção da receita. Então, ele tem que ser prescrito, assim como o Ozempic, o Wegovy, tem que ser prescrito. Isso é importante? Extremamente importante, Ana. O paciente, às vezes, não sabe que ele tem uma contraindicação. Então, é importante. Na verdade, nós médicos vimos isso como uma vitória, porque estava ficando... E não é só pela questão econômica, não, né? Não vamos... É porque... principalmente pela qualidade do tratamento e da saúde do paciente. Hoje em dia o Ozempic na farmácia ficou de pirona, né? Qualquer um vai lá e me dá aí uma de pirona e um Ozempic. Então o Ozempic não tem retenção de receita? Vai ter também. Vai ter também. Ozempic, então todos vão entrar nessa... Essas canetinhas emagrecedoras vão entrar nesse bolo, extremamente importante. Em relação à saúde pública, doutora, há algum diálogo aí na medicina para que também tenha na rede pública? Assim, esse programa não na medicina, mas assim, a gente vê alguns porque não existe esse projeto, né, da vereadora, o prefeito se manifestou também empático a essa situação, até disse sua própria história em relação à perda de peso, o quanto é importante, né, ter na questão da saúde mais que a estética. Extremamente importante. Eu acredito que a tendência é que cada vez mais a gente tenha essa abertura via SUS mesmo, com direcionamento, com programas, com acompanhamento, como tem que ser. Então a gente está vendo esses projetos que estão sendo colocados em prática, né? Se a gente entra no site do Gov, já tem lá uma parte para você se inscrever, aí tem alguns pré-requisitos que você tem que cumprir, né? Então eu acredito que isso vai ser difundido para a maior parte da população. Doutora, na sua opinião. Mas não vai ser para pouco peso, tá, Ana? Não vai ser aquela pessoa que pra precisa pouco peso, vai ser para pouco peso, não. É para um tratamento de um paciente mais com uma obesidade mesmo, que precisa outras de comorbidades, né? Isso mesmo, que precisa perder uma quantidade maior, um controle maior de diabetes mesmo. E quando você disse pouco peso, por exemplo, a pessoa que é magra, né, dentro dos índices, e ela nessa busca incessante pela perda de peso, de perfeição, de ficar assim realmente sem gordura corporal, só pouca massa magra. É arriscado? Eu não faço. Eu já disse não para alguns pacientes. Eu não faço, Ana. Tem alguns parâmetros que a gente precisa cumprir, atingir, então assim... eu não faço. Pode ser arriscado, doutora? Com certeza. Eu preciso de gordura também. Não é assim, eu preciso ter uma porcentagem de gordura no corpo. Não tem como. Então, eu não vou para essa linha, não, Ana. Eu dou um não ali, se você quiser se cuidar de outra forma, a gente faz, mas aqui não.
Então, a magreza excessiva, ela pode ser tão preocupante quanto a obesidade, doutora? Com certeza. Principalmente se está ligado a alguns outros distúrbios mentais, né? Que a gente tem alguns distúrbios relacionados à magreza excessiva. Então, aí a gente entra por um outro caminho. Ramo também. Que também a medicina integrativa trata. A gente trata o ser humano, Ana. A ideia é manter a saúde do ser humano. E aí, pra gente finalizar, qual é o peso ideal de cada pessoa? O peso ideal depende de cada pessoa. Depende da sua altura, depende da sua idade, depende, é de cada um. E aí a beleza da medicina integrativa. Exatamente, porque às vezes a pessoa quer ter o peso aos 40, o Não, peso que tinha aos 20, não. aos 60, o peso que tinha aos 30, e não é bem assim, não, né? Não é uma é. matemática simples. E outra, se você treina, você tem um peso, se você não treina, você tem outro peso. É isso aí, tem aquela coisa de você pegar duas pessoas da mesma altura, com pesos diferentes, mas aí você olha a vida dela, essa aqui tá toda musculosa e essa tá toda gordinha, e tem o mesmo peso. Então, peso é muito relativo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Deixa a câmera aberta para alguma orientação, algum esclarecimento que eu não perguntei. Gordinho, você quer fazer alguma pergunta? Que você joga para o universitário? Alguma questão que eu não abordei? Porque são muitos assuntos, né? Assim, são várias. Eu tirei aqui, eu acho que eu consegui tirar todas as minhas dúvidas em relação a essa medicação, porque eu confesso que eu estava com essa ansiedade que eu acredito que quem está nos assistindo também, de ouvir uma médica sobre todos esses temas que nós falamos aqui, até essas especulações, para que a gente se sinta mais seguro até de pensar. O Ozempic, o Mounjaro, realmente, o Mounjaro é uma medicação mais avançada, precisa de acompanhamento médico, mas tem efeito e ao final o que se busca é saúde. É isso mesmo. Ana, obrigada a você pela oportunidade. Eu estou à disposição sempre para a gente conversar sobre o que for necessário. Eu penso que o mais importante é a gente aprender a olhar para a gente se amar, a gente ter um autocuidado. Então, para você cuidar, você precisa de autocuidado também, cuidar de você. As medicações são ferramentas que, muito bem indicadas, o sucesso ele vem, e isso faz com que você brilhe novamente, né? Porque quem tá com sobrepeso, quem sente aquela necessidade, né, de repente se olhar, e tem gente que não, e tá tudo bem, e tá saudável, tá tudo bem, a questão não é essa, a questão é você olhar para você caminhar com saúde, você fazer o que precisa fazer, e você ser feliz, né, com você mesmo, olhar para você e se gostar, e se amar, isso é o mais importante. E olhar para sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito, não adianta você olhar só o corpo e esquecer da mente e do espírito, tem que estar tudo muito bem equilibrado, para a roda da vida girar. E é isso aí, o Mounjaro ele é maravilhoso, ele realmente tem indicativos excelentes, a gente tem respostas maravilhosas, mas ele também tem contraindicação, ele também tem efeitos colaterais, efeitos adversos, então precisa ser acompanhado. O mais importante nem tudo que está à sua disposição você vai lá e vai consumir, né? Aquela coisa da diferença do perfume e do veneno, né? Então a gente tem que ter esse acompanhamento, principalmente acompanhamento médico, para poder usar e desfrutar de tudo que a medicação te oferece. Jordânia Sadi, minha entrevistada de hoje.